Esses dias eu estava conversando com um amigo da academia de Muay Thai e eu estava perguntando para ele como que eu fazia para melhorar minha técnica, meu sparring ali, que é basicamente a hora que você faz uma simulação de luta. E ele falou o seguinte, cara, você só precisa fazer o básico. Eu não sou bom no que eu faço aqui no sparring, no Muay Thai, mas eu faço o básico muito há muito tempo e muito bem feito. E eu quero te fazer essa seguinte reflexão. Será que você que está aí vendo esse vídeo agora, que estuda para concurso público, está fazendo o básico? Afinal de contas, o que é o básico de concursos públicos? Meu nome é Vinícius Moraes e sou sócio e fundador da Pensar Concursos, a melhor plataforma de resumos esquematizados para concursos públicos do Brasil. Bom, então vamos lá. Vou resumir para contextualizar isso e colocar isso dentro da dinâmica que eu fui inserido, que foi do esporte, da luta. Esse amigo que eu estava conversando, ele já é faixa preta, então ele já treina há mais de 14, 15 anos, se eu não me engano. E nessa simulação de luta que eu estava fazendo com ele, que a gente chama de sparring, ele é sempre muito bom, ele quase nunca toma golpe, o cara faz tudo muito certinho, muito bem feito. Só que se você olhar, tem outros atletas que estão lá na academia, que fazem luta, que praticam o esporte e que eles jogam muito mais bonito. Você olhando de fora, principalmente quem não entende, é uma estética muito mais bonita. É aqueles chutes rodados, é mortal para trás é sacanagem, mas assim, é um chute mais rodado, é um soco girando, é uma cotovelada vindo de cima para baixo. Então é muito mais estético de você ver, é bonito de se ver. Isso funciona? Sim, funciona. Porém, o básico é o que melhor funciona para a maioria das pessoas. Se eu hoje, nesse atual nível que eu tô, faço Muay Thai há mais de 4 anos. Se eu que faço Muay Thai há mais de 4 anos pegar para fazer aquele tipo de jogo, onde eu vou fazer um negócio mais enfeitado, onde vai sair uns golpes mais bonitos, esteticamente falando, é certeza que eu vou tomar um nocaute e vou pro chão. Então, o que é o recomendado para a grande maioria que faz alguma coisa e que se propõe a fazer essa coisa bem feita, como é o seu caso, que está aqui assistindo esse vídeo, que estuda sério para concurso público, que não está brincando, que quer realmente passar, é fazer o básico muito bem feito. E, resumidamente, quando eu falo em básico para concurso público, mais uma vez eu vou contextualizar aqui o seguinte: você tem várias estratégias dentro do básico. E aí, dentro de cada um desses básicos, você vai adaptando a melhor estratégia que funciona para você. Eu já vi gente falando que estuda através de questões, a pessoa só faz questões e aí tira teoria, revisa por questões, faz tudo dali mesmo. Eu não funciono com esse método, nunca funcionei. Na época que eu estudava, eu tinha que seguir um tripé básico. E esse básico, no meu entendimento, é teoria, questão e revisão. Acabou, acabou. É isso que você precisa. Esse é o básico que faz passar. É a maneira mais eficiente e inteligente de você estudar. E eu tô falando esse vídeo aqui de cara limpa pra você, sem roteiro, sem nada, porque eu quero bater esse papo, porque eu vivi isso durante muitos anos, eu vi isso acontecer durante muito tempo, muito tempo. E quem passou foi quem fez o básico, teoria, questão, revisão. Eu fui aprovado num concurso público federal dessa forma, a maioria dos meus amigos foram aprovados estudando dessa forma. E aí tem as nuances dentro disso. Por exemplo, você vai estudar teoria. Como que você se adapta estudando teoria? Você prefere estudar teoria por PDF? Você prefere estudar por meio de mapas mentais? Você prefere estudar por videoaula? Enfim, você prefere estudar presencial, que foi como eu fiz? Então, você precisa entender qual é o que melhor se encaixa para você, dentro daquele tripé ali, daquela perna do tripé. Então, na teoria, como que eu vou estudar? Vou estudar dessa forma. Nas questões, como que eu vou fazer questões? Vou fazer questões dessa forma, nessa quantidade. Tem gente que gosta de se desafiar, de colocar ali uma meta, vou fazer tantas questões por dia. Tem gente que prefere estudar teoria e questão junto, que, óbvio, eu inclusive adoto isso. Eu sempre, para mim, é obrigatório. Fazer questão é obrigatório. E revisar também. Por quê? Porque é na revisão que você consolida os dados da teoria e das questões. Só que nas questões é o jogo sério.
que na hora que você chegar na prova, não tem teoria, não tem revisão, tem questão. A banca não quer saber se você sabe a teoria, a banca não quer saber, entre aspas, se você memorizou ou não aquele assunto. Ela quer saber se você marcou o X no lugar certo. E para marcar o X no lugar certo, você tem que ter essa preparação prévia. Repito, preparação prévia, leia-se teoria, questões e revisão. Então, na teoria, você escolhe a sua metodologia, você escolhe a forma como você melhor se adapta para estudar. Nas questões, você vai escolher também a melhor maneira que você julga ali. Pô, eu quero fazer tantas questões, eu quero me desafiar, eu quero colocar aqui um volume X de questões por dia, é com você. E na hora da revisão, aí você não tem outra brincadeira. Na hora das revisões, você só tem uma opção: Memorex. Exatamente isso que eu tô falando. Na hora que você vai fazer revisão, a gente já comprovou N vezes que eu sou prova viva disso. Quantas vezes eu errei questões e eu não fui aprovado? Não era porque eu não sabia, não era porque eu não sabia teoria, não era porque eu errava nas questões, porque nas questões que eu fazia treinando, eu acertava. Só que chegava na bendita hora da prova, o que que acontecia? Eu não lembrava, eu não tinha claro na minha mente os pontos mais importantes, eu não revisava. E para sanar esse problema, inclusive, que a gente criou o Memorex aqui, a minha empresa nasceu a partir disso. Então eu vou deixar até o link aqui embaixo desse vídeo, no primeiro comentário fixado, e na descrição para você adquirir o seu Memorex, e eu tenho certeza que ele vai fazer diferença brutal na etapa de revisão da sua preparação. Mas aqui cabe a mim ser brutalmente honesto para você. O Memorex, ele encaixa no tripé de revisão. O Memorex, ele não é um material de teoria. Se você quiser estudar teoria pelo Memorex, é outra maneira. Você vai estudar, você vai olhar o Memorex e vai falar, tá, então beleza, esse ponto aqui de nacionalidade, se tá no Memorex, ele tem uma probabilidade maior de cair, porque a gente já fez esse mapeamento. Então eu vou partir para uma videoaula no YouTube, para um PDF mais longo aqui, porque eu prefiro ler, para a própria letra da lei, que é interessante, que você precisa também. Então, a partir do Memorex, você quebra para os outros tópicos. Mas o Memorex, ele faz parte ele está encaixado e posicionado no tripé da revisão. Para material de revisão, não tem melhor, é o Memorex, é isso. Agora, para material de teoria, para material de questões, você tem inúmeras outras opções no mercado. Você pode imprimir as questões e fazer, tem gente que só funciona assim. Você pode fazer através do seu aplicativo, você pode fazer no computador. Enfim, tem N maneiras que você pode revisar. E também eu não descarto a possibilidade de você utilizar técnicas em cada etapa. E é aqui eu não vou me aprofundar no assunto de cada técnica, do método Locke de revisão, da revisão espaçada do Anki, dos flashcards e tal. Não, eu não vou me atentar a esses pormenores aqui, porque esse vídeo é só um alerta para você. Você precisa ter muito bem consolidado, se você quiser ser aprovado, esse tripé: teoria, questão e revisão. Se você tiver esse básico aqui bem feito, eu te garanto que você já está 80% na frente da maioria. E se a gente considerar que muitas das pessoas que se inscrevem nos concursos públicos faltam, você já está à frente, putz, infinitamente, não dá nem para quantificar isso aqui. Então, o que eu quero alertar a vocês nesse vídeo? Antes de você testar os métodos mais mirabolantes da face da Terra, que, repito, eu não estou dizendo que esses métodos não funcionam. Funcionam. O método que coaches criaram funciona bem. Método que você criou funciona bem? Tá bem, talvez funcione sim para você. O ponto que eu quero falar aqui é, se você não tiver esse básico aqui bem feito, por que você está pensando em ir para estratégias mais avançadas? Nem cogita, faz o básico, estuda a teoria, faz as questões, revisa continuamente. Acabou, esse básico vai te fazer passar. Voltando aqui à analogia do sparring da luta de Muay Thai, qual é o grande básico do Muay Thai? Eu posso saber dar um melhor chute, um melhor soco, enfim, joelhada, cotovelada. Se eu não tiver bem fechado na minha guarda, se a minha guarda não for boa, eu vou tomar porrada e vou cair. Então não adianta eu ter o melhor chute, o melhor soco, enfim, a melhor joelhada. A minha guarda tem que estar sempre posicionada.
Esse é o básico bem feito do Muay Thai. A minha movimentação, tem N outras coisas aqui, mas o básico é guarda. Tanto é que a pessoa que está entrando ali, primeiro ponto que é reforçado ali é mantenha a guarda alta o tempo todo. Então você tem que ficar com a guarda alta o tempo todo. Nos concursos, você tem que estar com a matéria na sua mente o tempo todo. Como? Por meio das revisões, por meio da teoria, por meio das questões. Então, tem N formas de fazer. Faz o básico, depois que você estiver bem no básico, você pode optar por estratégias mais avançadas. Faz isso aqui que eu tenho certeza que esse básico funciona para qualquer pessoa, porque eu já vi N perfis serem aprovados com isso, inclusive eu que estou longe de ser o melhor aluno da sala. Então, se esse vídeo te agregou em alguma coisa, se algo do que eu falei aqui foi relevante para você, se te deu um alerta de falar, putz, realmente tô dando mole nisso aqui, tô querendo dar um passo maior que a perna, deixa aqui no comentário, é muito importante, eu respondo todos os comentários. Curte aqui e se inscreve no canal também para você receber os nossos próximos vídeos. Forte abraço!